Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Ricardo Malta. Hoje nós iremos analisar um vídeo do pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, em que ele vai defender que, na realidade, nas comunicações mediúnicas, não há nenhum espírito ali por trás, nenhum ser desencarnado, um homem desencarnado, não há nenhum familiar seu ali se comunicando, mas sim que por trás dessas comunicações mediúnicas há demônios disfarçados. Veremos se isso é verdade ou não. Sempre lembrando que esse canal não tem o intuito de fazer nenhuma guerra pessoal com quem quer que seja, polêmicas desnecessárias. A finalidade aqui é apenas esclarecer a respeito de alguns pontos doutrinários e eu me utilizo desse recurso para fins didáticos. Então, aqui eu não ataco pessoas, vocês vão perceber isso ao longo desses vídeos. Se em algum momento eu me passar um pouco do ponto, peço desculpas, mas o intuito realmente é analisar questões doutrinárias, tudo bem? Tanto é que eu tenho livros do Hernandes Dias Lopes, aprendo muito com ele. Aqui, por exemplo, eu tenho uma coleção, não uma coleção completa, mas eu tenho uma coleção de comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes. Eu tenho alguns livros desse daqui, do Novo Testamento. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo do Hernandes Dias Lopes. Então, é uma pessoa que eu não tenho nada contra ele aqui, não esperem da minha parte ataques a pessoas, a personalidades. Eu vou analisar apenas o conteúdo, aquilo que ele está falando, se é verdade ou não, se conflita ou não com a doutrina espírita, tudo bem? Então vamos analisar esse vídeo e depois eu vou fazendo algumas pequenas paradas. Vamos só modificar um pouco essa tela para que o vídeo fique maior. Pronto. E vamos nessa. Tem uma pergunta do Yuri Araújo aqui. A gente falou sobre as brechas, né? Sim. Algumas delas, né? O Yuri Araújo, ele perguntou o seguinte: pastor, os espíritos que incorporam no espiritismo são demônios? Pergunta polêmica. Tá? Polêmica. Então, veja bem. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um livro sobre esse assunto. Os mortos comunicam-se com os vivos? É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? A minha resposta, examinando 1 Samuel 28, é dizer não. Os mortos não se comunicam com os vivos. Mas tinham pessoas no Velho Testamento que procuravam... necromantes. Então, quem vai buscar o necromante é o rei Saul. E eu faço uma análise teológica, exegética, hermenêutica, de interpretação daquele texto que trata de Saul buscando uma pitonisa, uma necromante. Sim. E eu provo no texto que ali não era o espírito Samuel que apareceu. Bom, essa daqui é a nossa primeira parada, tudo bem? Pessoal, o que acontece? Ele falando dessa forma, que ele fez uma análise teológica, exegética, hermenêutica, dá realmente a entender que a análise que ele realiza, uma análise aqui científica, e ele prova, conforme ele diz, que ali naquele episódio de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, ali não era o profeta Samuel desencarnado, mas ali seria um demônio se passando pelo profeta Samuel. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu faço um exame desse episódio. E aí você vai verificar também um vídeo em que eu mostro um pastor calvinista, da mesma forma que um pastor e um teólogo calvinista da mesma forma que o Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes também é calvinista. E aí eu mostro o Iago Martins atestando, não, ali de fato o texto é claro no sentido de apontar que ali era de fato o espírito do profeta Samuel, não tem demônio nenhum ali disfarçado do profeta Samuel. E não somente o Iago Martins, mas muitos pastores, muitos teólogos, padres concordam com isso. Porque, a bem da verdade, gente,
Não precisa você ser teólogo para certas coisas, basta você ser alfabetizado. Se você pegar o texto e você ler, você vai ver que não tem demônio nenhum ali disfarçado. Então, quando ele fala assim, eu fiz uma análise teológica, exegética, hermenêutica e comprovei, ele quer passar a impressão de que o que ele está falando é unânime no meio cristão, no meio evangélico, de que todos entendem que ali era um demônio disfarçado. Mentira. Muitos cristãos, evangélicos, católicos, teólogos, enxergam ali, naquele episódio, de fato, um processo mediúnico, porque é o que está escrito no texto. Então, quando eu, espírita, falo, as pessoas dizem, você está falando isso porque você é espírita, mas eu mostrei aqui no vídeo, no caso, o Iago Martins, pastor calvinista, repito, assim como Hernandes Dias Lopes, que defende ali o Iago Martins, que ali, de fato, nós temos um episódio, uma comunicação mediúnica. Eu não vou me repetir, porque naquele vídeo já fui bem detalhista nesse ponto, mas convém que eu mostre para vocês o seguinte: há algumas bíblias de estudos, eu vou mostrar somente algumas, e também eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou me repetir nesse sentido, porque eu sei que nem todos assistem a todos os vídeos do canal. Então eu vou apenas apontar, há algumas bíblias de estudos, inclusive renomadas no mercado, segundo os próprios evangélicos, segundo os próprios protestantes, são as melhores bíblias que nós temos hoje no Brasil, aqui no mercado. E essas bíblias que eu vou mostrar para vocês, elas dizem que aquele episódio, em Samuel, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, ali de fato foi um fenômeno mediúnico. Então, os comentaristas, teólogos que participaram da edição dessas bíblias discordam do Hernandes Dias Lopes, e eles também fizeram análise teológica, hermenêutica, exegética. Então, vou apontar apenas algumas para vocês. E depois vocês podem pesquisar na internet, coloca no YouTube o nome dessas bíblias e vocês vão ver que os próprios evangélicos, eles colocam essas bíblias como as melhores do mercado editorial aqui no Brasil. Tudo bem? Então, essa bíblia aqui, por exemplo, é chamada Bíblia de Estudo NVT. Bíblia de Estudo NVT, certo? Nesta Bíblia, há uma concordância dos autores, dos comentaristas, que ali, de fato, era o espírito do profeta Samuel e não tem demônio nenhum ali. Tem essa daqui que eu vou ler para vocês um pequeno trecho. Eu não vou ler todas, gente, porque senão vai ficar muito cansativo esse vídeo e tem alguns detalhes que eu ainda quero mostrar aqui para vocês. Você tem essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo NAA. Essa daqui, os próprios protestantes dizem que é uma das melhores que nós temos no mercado. Olha só o comentário que aqui é feito nesta Bíblia. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês. O caráter deste acontecimento há muito é objeto de discussão, se o espírito realmente era Samuel ou como a médium pôde comandar o espírito do profeta Samuel, agora morto. Presta bem atenção agora. No que se refere ao narrador, esse é, de fato, o espírito do profeta Samuel já morto. Ele é chamado de Samuel. Ele fala tanto quanto falava com Saul em vida. Ele usa o nome do Senhor 6 vezes e acrescenta a verdadeira profecia de que Saul e os filhos dele morrerão. É difícil pensar que o narrador acreditava que isto era uma ilusão encenada pela mulher ou algum espírito demoníaco para enganar Saul. Um espírito maligno não entregaria uma profecia verdadeira ou palavras verdadeiras para Saul. Peguei só um pequeno trecho. Então, vocês estão vendo aqui que essa Bíblia está negando que se trata ali de um espírito demoníaco, de um demônio, coisa nesse sentido. Uma outra Bíblia, Bíblia de Estudo John MacArthur. O pessoal que é protestante sabe quem é John MacArthur, respeita essa Bíblia. E aí, o John MacArthur, ele comenta o seguinte, deixa eu só pegar aqui o comentário dele. Bom, tá aqui. Embora tenham surgido questionamentos quanto à natureza do aparecimento de Samuel,
o texto claramente indica que Samuel, e não uma aparição, tornou-se evidente diante dos olhos da médium. Deus, milagrosamente, permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel, Deus, milagrosamente, permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel falasse. Eu vou repetir, palavras de John MacArthur. Deus, milagrosamente, permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel falasse. Bom, aí você tem outras Bíblias. Separei uma outra aqui, que eu não vou ler para também não ficar cansativo. Essa daqui, qualquer protestante sabe dessa Bíblia Thomas Nelson, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, também concorda que ali você tem um evento mediúnico. Separei uma outra, que é essa daqui, Bíblia de Estudo King James. Mesma coisa, também concorda com esse evento, que ali se trata de um evento mediúnico, não tem demônio nenhum disfarçado. E tem outras aqui atrás que eu também não vou perder tempo mostrando para vocês. Como eu disse, tem um vídeo no canal que eu também falo só dessas Bíblias que apontam para uma comunicação mediúnica, que não tinha nenhum demônio disfarçado ali. Tá? Então depois você pesquisa aqui no meu canal, vejam o vídeo do Iago Martins, em que eu faço comentários, pastor Iago Martins, teólogo Iago Martins, calvinista, que discorda aqui do Hernandes Dias Lopes, com base em uma análise teológica, exegética e hermenêutica. Sim, gente, houve ali, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, houve sim uma comunicação mediúnica. Negar isso é rasgar a Bíblia. Vamos pegar mais um trecho aqui dessa fala dele, e depois eu faço alguns comentários adicionais. Se não era o espírito de Samuel, O que é? que espírito que era? Então só tem duas possibilidades. Demônio? Demônio. Que se a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que se disfarça até em anjo de luz. E as pessoas que vão procurar, eu sou seu tio que meu morreu, tio, meu avô, meu fala pai. coisas que... Porque... Fatos, narram fatos, sabem. Demônios óbvio, sabem claro de tudo. que sabem. Claro Porque eles estão aqui, né? Claro que sabem. Então, Sabem nomes, sabem apelidos. essa previdência que eles têm, essa premonição que eles têm, é claro que sabem. Então, dentro do entendimento protestante, cristão, evangélico, os únicos seres que podem se manifestar são espíritos demoníacos e não de ancestrais, espíritos. Vocês vejam que eu acabei de comprovar, veja que ele coloca aqui como se esse fosse um pensamento único do protestantismo, do cristianismo, que somente espíritos de demônio podem se comunicar. Isso é mentira. Ele está muito errado aqui neste ponto. Mostrei para vocês aqui com base em diversas Bíblias, só mostrei algumas para vocês. Mostrei, tem vídeo aqui no canal do Iago Martins, não vou ficar me repetindo com relação a isso. O que eu quero dizer não é bem assim como ele está colocando. Existem, sim, alguns, uma parte que pensa como ele, como Hernandes Dias Lopes, mas não são todos, como ele quer sugerir aqui neste canal. Os antepassados nossos que morreram. E o que acontece com essas pessoas que não estão indo lá para invocar demônios? Bom, eu quero parar por aqui, porque, vamos lá, o que eu quero fazer uma análise com você agora é o seguinte. Veja, observe você, que o Hernandes Dias Lopes, ele não nega o fenômeno. Você já reparou isso? Ele não nega a existência do fenômeno. Ele não diz que o fenômeno não existe. Ele não diz que tudo é uma farsa. Ele não diz que tudo é uma ilusão. Ele diz apenas que a causa é demoníaca. Ele entende que aqueles que se comunicam não são ancestrais, familiares desencarnados, espíritos. Ele diz que não são espíritos, mas sim demônios. Mas o fenômeno ele não nega. Então ele aceita que há ali um evento de uma comunicação com o mundo invisível. Apenas a causa para ele é que é distinta daquela interpretação que nós damos ao evento. Tudo bem? Daí, eu quero mostrar para vocês um texto de Kardec. Eu vou só aumentar agora essa tela. Pronto. Aqui no livro dos médiuns, ou livro dos médiuns, no capítulo 4 da primeira parte,
Kardec vai tratar de alguns sistemas. E um desses sistemas é o chamado sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Segundo esse sistema, essas pessoas defendem que só o diabo ou os demônios podem se comunicar. Eu quero convidar você a fazer uma leitura depois atenta uma leitura atenta desse capítulo de Kardec, mas eu separei alguns trechos. Eu vou fazer uma leitura rápida, não dá para comentar cada item detalhadamente, porque são muitos itens, eu separei 9 itens, mas convido vocês a uma leitura depois, com calma, atenta deste capítulo, tudo bem? Principalmente você que é espírita, ou até mesmo você que é crítico, você precisa ler esse capítulo para não sair falando também algumas bobagens. Vamos lá, então, Kardec levanta algumas considerações a respeito desse sistema, que é o defendido pelo Hernandes Dias Lopes. Olha só o que Kardec vai colocar. Primeiro, Kardec diz: há ou não há espíritos bons e maus? 2. Deus é ou... Deixa eu só tirar esse negócio daqui da minha frente, espera aí. Pronto. Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar. Vai acompanhando o raciocínio de Kardec, tá? 3. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, de duas, uma. Sendo assim, uma de duas. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Então, se os maus espíritos se comunicam contra a vontade de Deus, é porque os maus podem mais do que Deus, o que é um absurdo. Se por sua vontade, porque em sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. Então, por que Deus permitiria? Porque Deus permitiria a comunicação apenas dos maus e não dos bons. Entenderam aqui os questionamentos de Kardec? E se os maus se comunicam contra a vontade de Deus, não quer dizer que os maus são maiores do que Deus, são mais poderosos do que Deus? Vejam aqui, vão acompanhando o raciocínio de Kardec. Ponto número 4. Que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Vamos para o ponto 5. Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondereis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. É o que disse ali o Hernandes Dias Lopes no vídeo dele. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admite-se que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber em uma natureza má e imitar a verdadeira virtude sem deixar vestígio que denuncia a fraude? Vamos para o ponto 6. Se só o demônio se comunica, esse aqui é muito importante, preste atenção nesse item 6, tá? Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que se recomenda que se ore a Deus? Que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo que é preciso para destruir o império dele, o demônio. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Eu quero que depois você examine com calma esse item 6.
dito aqui de um modo mais popular, o demônio seria muito ignorante, muito burro, porque ele, sendo inimigo de Deus, ele está levando pessoas para Deus, pedindo que pessoas orem para Deus, que as pessoas se submetam a Deus, que as pessoas parem de se queixar das tribulações da vida, que não ambicionem as honras nem as riquezas, que pratiquem a caridade, o amor ao próximo. Que tipo de demônio seria esse? É o que Kardec está aqui colocando. 7. Pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? 8. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia? E que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? 9. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem, de outros santos. Aqui ele está falando da Igreja Católica, tá? O Hernandes Dias Lopes não admitiria isso. Em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu mudar um pouquinho a tela aqui. Então, pessoal, vejam o seguinte, eu peço que vocês leiam aqui, está aqui no livro dos médiuns, tá? O livro dos médiuns, no capítulo que nós estamos trabalhando, a primeira parte no capítulo 4, o capítulo é mais longo, claro. Faça um exame do capítulo completo, especialmente desse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, que vocês vão ver como é contraditório quem defende que somente espíritos maus ou demônios podem se comunicar e os bons não podem. Por todas as razões que Kardec aqui colocou, não vou ficar me repetindo. Eu quero indicar para vocês aqui um livro interessante. É uma publicação, de certa forma, até recente. Ciência da Vida Após a Morte. Ciência da Vida Após a Morte. Porque, veja, nós nos utilizamos aqui dos textos bíblicos não porque nós precisamos desses textos, para comprovar que há comunicações mediúnicas. Não. Se é um fato natural, nós não precisamos de comprovações com base em textos sagrados. Então, a lei da gravidade, ela vai existir, mesmo que não houvesse nada escrito em livros sagrados a respeito disso. Concordam comigo? Então, o fenômeno mediúnico, sendo uma coisa natural, um fenômeno natural, evidentemente que eu não preciso dessa prova em textos sagrados ou coisa nesse sentido. No entanto, uma vez que é um fenômeno natural, é mais do que esperado que eu vá encontrar esses fenômenos nos mais diversos livros sagrados, histórias já narradas aí ao longo a história da humanidade, enfim. É muito natural que isso aconteça. Tá? Então, eu não preciso do testemunho lá do livro de Samuel, capítulo 28, para comprovar que o fenômeno mediúnico existe e que aqueles que se comunicam ali são espíritos, enfim, eu não preciso disso, porque é um fenômeno natural, mas eu não tenho também como negar que ali tem um fenômeno autêntico, entre outras passagens da Bíblia, como aquela que já comentamos várias vezes, vocês conhecem, aquela situação de Jesus conversando com Moisés e com Elias naquele fenômeno da transfiguração e uma série de outros episódios na Bíblia, tá? Então não tenho como negar isso. Mas esse livro aqui ele é muito bom porque ele mostra alguns artigos científicos a respeito dessas melhores evidências disponíveis para a vida após a morte. Ele fala aqui de psicografias, enfim, comunicações mediúnicas,
do ponto de vista científico. Aqui não é feita nenhuma análise teológica, exegética, bíblica, nada nesse sentido. É do ponto de vista de pesquisa científica. É um livro muito bom que eu indico para você essa leitura. Então, eu repito, não é que eu tenha a necessidade, não é que o espírita tenha a necessidade de um texto bíblico para comprovar o fenômeno, da mesma forma que não precisamos de um texto bíblico para comprovar a lei da gravidade. Mas que está lá. Que consta esse fenômeno mediúnico lá, consta esse fenômeno mediúnico, não há como negar isso. E quem nega isso, eu fico muito abismado, porque o Hernandes Dias Lopes, ele tem um trabalho sério. Ele tem um trabalho sério. Mas o que me parece é assim, apesar de que o indivíduo ele tem um trabalho sério, ele é um cara muito inteligente, mas quando choca com a crença dele, com a doutrina dele, ele parece que vai ter que distorcer, sabe? Distorcer ali o texto para poder se encaixar naquilo que ele defende, no conjunto doutrinário dele. Eu não sou, pelo menos, dessa forma. Se eu ver algo que comprovadamente é contra a doutrina espírita, que a doutrina espírita esteja errado, Kardec já falava, fique com a ciência. Fique com a ciência. Você não tem por que ficar querendo torcer textos para comprovar uma coisa que não existe e tal. Então, como eu falei, nesse texto de Samuel, é claro e evidente, isso não é uma opinião apenas de um espírita, mas de inúmeros teólogos, protestantes, acadêmicos, que ali é, de fato, uma comunicação mediúnica. Gente, você que é alfabetizado, você pega o texto e lê. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Você não vai encontrar demônio nenhum ali. Não tem como você entender que ali é um demônio. Não tem como. Você tem que torcer muita coisa ali para você tentar, sabe, uma distorção realmente cognitiva muito grande, interpretativa e etc. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça, muito importante para que esse conteúdo atinja mais e mais pessoas, que você comente, que você curta, que você compartilhe. Por quê? Porque o YouTube entende dessa forma que o conteúdo ele é relevante e ele acaba encaminhando para mais e mais pessoas. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.